Alerta Geral. São 7h32. Lideranças dos municípios de todo o Brasil se reuniram com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, para pedir pressa na votação de projetos que beneficiam as cidades brasileiras. Entre as medidas está o pedido de adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e também a renegociação das dívidas com a Previdência Social. O Sátiro Salles volta ao Jornal Alerta Geral com essas informações. Os prefeitos do Ceará se articulam com as lideranças municipalistas de outros estados para uma pauta da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, avançar na Câmara Federal. O presidente da CNM, Paulo Zielkowski, e dirigentes de entidades estaduais que congregam os prefeitos se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, para pedir a aprovação de projetos que podem dar fôlego aos cofres das cidades brasileiras. Após participar do encontro com Arthur Lira, o presidente da Prece, Associação dos Prefeitos do Ceará, Júnior Castro, classificou a reunião como um importante passo para novos avanços na luta voltada à melhoria do equilíbrio das finanças das prefeituras e que, com os encargos oriundos de contrapartidas, os municípios ficam com orçamentos comprometidos. A pauta da CNM tem 3 projetos prioritários: o repasse adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, o parcelamento das dívidas previdenciárias e o piso do magistério, que estiveram entre os destaques da reunião. Zielkowski destacou ainda a importância desta abertura para que os municípios continuem com espaço nos debates de pautas essenciais que possam melhorar o atendimento à população. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Júnior Castro, chega agora ao Jornal Alerta Geral para falar mais sobre essa pauta dos municípios que está na Câmara Federal. Presidente Júnior Castro, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Como citou o nosso repórter Sátiro Salles, o senhor esteve presente nessa reunião, nessa mobilização das lideranças municipais, no encontro com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. O que a população dos municípios do Ceará pode esperar dessa mobilização dos senhores prefeitos da Prece em Brasília? Bom dia, presidente. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que estão agora nos ouvindo, nos assistindo ao programa Alerta Geral. Tivemos lá na segunda-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira, juntamente com todos os representantes das associações municipalistas do Brasil e o presidente da Confederação Nacional, Paulo Zielkowski, numa reunião onde a gente apresentou a nossa pauta municipalista. Essa pauta, Luzenor, ela sempre é apresentada durante a marcha dos municípios a Brasília e que, por conta da pandemia, esse ano ela não irá acontecer. E aí a gente pediu essa oportunidade para estar levando ao conhecimento do presidente da Câmara essa pauta. E saímos de lá otimistas, né? O presidente da Câmara ele tem uma relação direta com os municípios lá no seu estado do Alagoas. Ele tem a sua base formada exatamente por gestores, por prefeitos, e ele sabe a necessidade dessa parceria para melhorar a condição de investimento por parte dos municípios. Então a gente saiu otimista, ele ficou de levar essa pauta para o governo federal, mas ele já nos adiantou que vai lutar para que essas pautas elas avancem e se tornem realidade. Júnior, presidente da Prece, também conosco o jornalista Beto Almeida. Presidente, bom dia para o senhor. Com relação a um desses pontos da pauta de reivindicação de vocês, prefeitos e municipalistas, em relação ao 1%, a esse 1% extra do FPM, que a gente já existe do mês de julho, vocês inclusive receberam agora... Recebem amanhã. Recebe amanhã, né, no mês de julho, e eu pergunto para o senhor o seguinte: esse do mês de setembro já foi aprovado em primeiro turno na Câmara, não é isso? Qual é a expectativa criada pelo presidente, o Arthur Lira, com relação à aprovação dessa cota extra do FPM? Passa na Câmara? Tem viabilidade para isso? Pronto, é isso exatamente que ele ficou de ver com a equipe econômica do governo, porque esse 1% de setembro, ele não incidirá esse ano, ele só vai valer para o ano que vem e ele é escalonado.
No primeiro ano ele só vai ser 0,25%, no segundo mais 0,25%, e ele só vai integrar no quarto ano 1%. Então, no primeiro ano, que será em 2022, ele terá uma repercussão de aproximadamente 250 milhões só, entendeu? Então, é algo que o governo federal tem como se comprometer, sem comprometer suas receitas, seus investimentos. Então, a gente mostrou isso ao presidente Arthur Lira, que se comprometeu em exatamente fazer uma reunião agora nesses próximos dias com a equipe econômica e passar essa necessidade da gente ter esse investimento para poder ampliar a condição de oferta de serviços à população. Só uma pergunta, eu só queria complementar aqui com o prefeito Júnior, que é uma dúvida que eu tenho tido, prefeito, é em relação a essa cota extra. Atualmente, nós temos a do mês de julho, esse 1%. Nós temos também uma de dezembro, ou a de dezembro foi só uma cota única? Me tira essa dúvida aqui. Nós temos uma de julho e outra em dezembro. Nós estamos lutando por um exatamente de setembro, que é o momento do ano onde as nossas arrecadações de FPM elas caem. Então, é exatamente a necessidade que a gente precisa para manter um equilíbrio financeiro e continuar os investimentos necessários. Presidente, nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o presidente da Associação dos Municípios do Ceará, dos prefeitos e municípios do Ceará, a Prece, Júnior Castro. Os municípios estarão recebendo nessa quinta-feira essa cota extra do FPM no valor de 1%, 1 ponto do FPM. Isso significa pelo menos 240 milhões de reais para as cidades do Ceará, para os 184 municípios do Ceará. Como está a Prece acompanha o planejamento, qual é o sentimento dos prefeitos, dos gestores municipais em relação à aplicação desses recursos? Vai dar um pouco de fôlego? Qual é o impacto desse volume de dinheiro nos cofres das prefeituras do Ceará? Luzeno, os gestores, os prefeitos estão ansiosos pela chegada desse 1%. Com certeza vai dar condição de muitos gestores poderem estar oferecendo melhores serviços. Como eu sempre falo, esse ano a gente não teve a mesma atenção em nível de aporte financeiro aos municípios como tivemos ano passado, né? Estamos diante de uma pandemia onde existe uma necessidade de maior investimento, principalmente na área da saúde, e com essa diminuição do repasse para exatamente o combate ao Covid, a gente teve que aumentar nessa segunda onda os investimentos na saúde e ficamos com os caixas dos municípios comprometidos. Então, isso vem realmente desafogar, vem no momento que nós estamos necessitando e vai fazer com que os municípios eles fiquem em situação de melhor ofertar esses serviços. E eu sempre digo, Luzendo, que esse 1% de julho, ele vem no momento onde a maioria dos municípios estão em férias da educação, pagaram o terço de férias dos servidores da educação. Então, a folha de junho, que é paga no início de julho, ela já vem com um peso maior. E esse 1% ele vem para equilibrar, e nesse momento da pandemia ele vai chegar no momento certo. Prefeito Júlio, eu quero conversar também sobre essa questão do reparcelamento das dívidas previdenciárias. Tem uma PEC que está em tramitação, que trata dessa possibilidade de reparcelamento. E eu quero saber do senhor o seguinte, qual é a realidade dos 184 municípios do Ceará? Vamos tirar aqui Fortaleza, pelo menos, dos outros 183, em relação à questão dessa situação previdenciária. E eu não estou falando só do regime próprio de previdência, não. Estou falando, aliás, do regime da Previdência Social. Eu estou falando também do regime próprio. Como é que está? Os municípios estão muito endividados, aqueles que têm o seu próprio regime de previdência? Todos os municípios eles se encontram endividados. Na verdade, o que aconteceu ao longo dos anos foi que a cada início de gestão dos prefeitos, o governo federal ele lançava um novo parcelamento da dívida previdenciária. E esse ano isso não aconteceu, que fez com que muitos municípios que já estavam nos seus limites comprometidos exatamente com esses parcelamentos anteriores ficassem em situação muito complicada. Pra você ter ideia, inclusive os prefeitos que têm fundo próprio, né, que tem uma alíquota menor, também estão com dificuldade, porque ano passado, por conta da pandemia, muitos gestores tiveram a oportunidade de não fazer o pagamento, sustar o pagamento por 3 meses e vir depois a pagar
a partir de setembro. Alguns municípios tiveram mudança de gestão, não foi feito esse pagamento e a dívida acumulou e hoje ela está realmente comprometendo essas finanças desses municípios. Por isso que a gente levou essa informação, esse conhecimento ao governo federal, dessa necessidade desse parcelamento, para desafogar, né, nesse momento tão importante que necessita de investimento no combate à pandemia, os caixas e os cofres dos municípios. É algo que a gente precisa, né, e que, se não acontecer, vai comprometer muito a realidade financeira de muitos municípios, não só no Ceará, mas no Brasil como um todo. Presidente Júnior Castro, eu quero encerrar essa entrevista fazendo uma pergunta ao senhor nesse contexto da pandemia. Como estão os preparativos para a retomada das aulas nas redes de ensino dos municípios do Ceará? Todos os municípios estão se organizando, né, para uma possível retomada agora nesse segundo semestre, né? Existe um diálogo com as associações, com o Ministério Público e principalmente com os nossos servidores, para que a gente possa ter essa retomada de forma segura, né? Muitos municípios estão agora em julho, no mês de férias, e já se organizando para essa retomada no próximo semestre. Claro que tudo vai depender exatamente da diminuição dos casos de Covid, que é o que a gente vê acontecer agora nesses últimos dias, com o aumento da vacinação, e já os servidores da educação já foram vacinados a primeira dose. O governo do estado já divulgou que vai antecipar exatamente a vacinação da segunda dose dos profissionais da educação, para que a gente possa ter essa retomada mais segura. Lembrando que isso envolve investimentos, não só na área estrutural das escolas, mas também na questão do transporte e de muitas ações que vão ter que ser necessárias, modificações, para que a gente tenha essa retomada segura e que não venha aumentar os casos, principalmente com as crianças e os jovens que vão estar lá sendo assistidos na área da educação. Mas pelo planejamento, presidente Júnior Castro, o início das aulas presenciais já será no mês de agosto? Não estamos dizendo que vai ser no mês de agosto. A gente vai estar se planejando para voltar agora no segundo semestre, né, de acordo com a vacinação que está avançando, né, com os casos diminuindo, e a gente voltará quando a gente tiver esse ambiente seguro para os profissionais que irão trabalhar, bem como para os nossos alunos. Conversamos no Jornal Alerta Geral com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Júnior Castro. Presidente, quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral. A gente leva essas informações que o senhor nos traz de Brasília para o interior, para a nossa população, e desejo ao senhor um bom dia e um bom trabalho. Bom dia a todos. Estamos à disposição, Luzenor, Beto. Fico feliz em poder participar do programa. A gente aqui agradece, presidente. Nós falamos, Beto Almeida, nessa conversa com o presidente da APRES sobre previdência social, e entre os 184 municípios do Ceará, pelo menos 61 tem regime próprio de previdência social. E tem tantas queixas de servidores, porque nem sempre tem transparência para saber, esses servidores, como está o repasse de recursos pelas prefeituras. E tem também, Beto Almeida, exemplos, bons exemplos. Por exemplo, eu recebo aqui a informação que chega do Carlos Alberto, da nossa FM 94.9 em Tianguá, que ali na cidade de Viçosa do Ceará tenha talvez um dos melhores exemplos de gestão de um instituto de previdência próprio de um município. No caso de Viçosa do Ceará, o caixa hoje desse instituto é superior a 120 milhões de reais. Ou seja, Beto Almeida, dinheiro em caixa que dá tranquilidade para os servidores e mostra também o zelo da administração municipal com esses recursos. Que esse exemplo seja seguido também, jornalista Beto Almeida, por outros municípios do Ceará, e que os servidores municipais, aposentados, pensionistas tenham tranquilidade na hora de pedir o benefício para o qual cada um contribui. A você, jornalista Beto Almeida, já estamos encerrando aqui o bate-papo político. Pois não, Beto, 7 horas e 46 minutos. Se você desejar, a gente volta. Não, tudo bem, a gente pode encerrar. Não, tudo bem, a gente volta ou você quer encerrar? Podemos encerrar, não tem problema, não. Era só eu ia questionar alguns pontos aqui em relação a que ainda faltou a gente abordar na entrevista com o Júnior, com o prefeito Júnior, era exatamente sobre a questão do piso salarial, porque eles pedem uma atualização da lei. E aí, o que eles querem exatamente? Eles querem uma mudança, na realidade, do índice que corrige o salário dos professores, do piso, né? E isso é uma coisa que deve ter deixado a categoria aí meio um tanto quanto preocupada, Luciano.
7 horas e 47 minutos, final do nosso bate-papo político. A você, Beto Almeida, aos ouvintes, o nosso muito obrigado. Bom dia e até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.